estou entendendo mesmo essa questão trabalhista aí, né? Estão falando, não, eu realmente achei que poderia haver versos que eu não tinha encontrado, né, na leitura bíblica, mas que poderia haver, e versos que realmente eu não tinha entendido e que poderiam ser depreendidos em algum sentido na questão de eventualmente justificarem ou dizerem que era correto não trabalhar no secular enquanto houvesse alguma necessidade de recuperação espiritual. E foi isso que aconteceu em 2012. Né? Eu acho que eles estão vinculando, porque daí eu trabalhei em 2012 e aí já teria sido também feito depois do comentário, da crítica que havia sido na questão trabalhista, se foi uma crítica. Né? Se havia sido uma crítica, daí eu teria trabalhado por causa disso. Não, porque de qualquer forma ainda tinha o medo de 2011, antes de qualquer comentário ter sido feito, eu ter buscado trabalho por medo argumentativo. De argumentos que ainda, sobre a questão trabalhista, que ainda não haviam sido feitos. Então, quer dizer, em 2011 eu já tinha, né, buscado, em 2011 eu já tinha buscado trabalho por medo de argumentos, ou por medo de críticas, por não trabalhar no secular, mesmo que eu achasse que isso não deveria ser feito por momento de recuperação espiritual. Em 2012 nem era a mesma circunstância, então nem poderia ser julgado. Em 2011 eu busquei trabalho no secular, não achando que deveria, mas porque eu não tinha lido o Novo Testamento, que é um livro que poderia ter alguma coisa que justificasse a questão do não trabalho. E como eu tinha medo de críticas sobre a questão do não trabalho no secular, porque eu tinha que fazer recuperação espiritual, mas as pessoas poderiam não acreditar nisso ou chamar isso de frescura, eu busquei trabalho em 2011 porque tinha medo de críticas, achava que tinha que fazer, achava que não tinha que trabalhar no secular para ter recuperação espiritual, mas mesmo assim busquei trabalho porque tinha medo das críticas externas. 2012, mas aí você já tinha lido o Novo Testamento. Sim, mas eu achei que eu não tinha entendido versos que eventualmente ainda podiam existir nessa situação de trabalho, eu poderia me justificar a questão do não trabalho, então ainda estava a mesma circunstância. Eu não encontrei versos que justificassem essa situação, embora pudesse haver, eu não encontrei, mas poderia haver, né? Versos que sugerissem um não trabalho secular para que haja recuperação espiritual, ou que de alguma forma achassem essa conduta correta nesse ponto, e portanto o meu medo de ataques por causa da questão trabalhista, já que eu não encontrei versos, ou pelo menos não versos suficientes no sentido de justificar a questão de não trabalhar no secular por recuperação espiritual, então eu tenho medo de que eventualmente as pessoas me critiquem porque eu teria que trabalhar mesmo em momento de recuperação espiritual. Então, por causa disso, eu busquei trabalhar. Por isso, aceitei o trabalho em 2012. Aí, em 2012 pode dizer assim, mas o comentário da menina já tinha sido feito. Sim, mas se não fosse feito, eu teria... Aí tá, se não fosse feito esse comentário, eu teria medo do mesmo jeito, essa questão. Então, não vejo muita... Não vejo nenhuma, não vejo nenhuma justificação. Não, mas aí uma crítica foi feita. Sim, mas eu já tinha medo antes. Em 2011 eu já tinha medo e já agi com base nesse medo. Então, em 2012 é a mesma coisa. Né? Mas aí já tinha lido o Novo Testamento. Sim, mas no caso do Novo Testamento, eu não achei que eu tinha exaurido esse tema a ponto de que eu ainda não tinha encontrado versos, embora talvez ainda houvesse, mesmo tendo lido uma vez, eu não encontrei, mas poderia ser que alguns versos eu não entendi, já foi explicado, poderia ser que alguns versos eu não entendi, a ponto de que justificasse a situação de não poder, de não ser melhor trabalhar no secular enquanto se precisasse de recuperação espiritual. Eu tinha menos versos ou menos ideias bíblicas em relação a isso do que em relação à questão do trabalho. E por isso eu acho que o eventualmente seria criticado socialmente, inclusive por pessoas que não são necessariamente de religião nenhuma, porque não haveria justificação para eventualmente deixar de trabalhar no período de recuperação espiritual
em 2012. Ou poderia haver, mas eu não sabia, eu não conhecia. Poderia haver, mas eu não conhecia. Né? Nesse momento. E como poderia haver uma justificação para não trabalhar no secular, enquanto há recuperação espiritual. Mas eu não encontrei ela, então eventualmente eu vou ser criticado. Justamente porque talvez nem exista justificação, então eu tenho medo justamente de ser criticado por não trabalhar, porque talvez haja mais justificação, ou mais fundamento, melhor dizendo, para esse pensamento de que tem que trabalhar do que para o pensamento de que não tem que trabalhar. Acho que explicando de uma maneira mais simples, né? Acho que é mais fundamento para explicar que no período de recuperação espiritual você tem que trabalhar do que você não tem que trabalhar. Tem mais para isso. Como eu tenho medo de ser criticado por aquelas pessoas que vão dizer que tem que trabalhar mesmo assim, né? Por isso que eu trabalhei. Bom, por enquanto esse vídeo fica por aí, pode ser que tenha mais coisas.